Fala, torcedor, tudo certo? O Grêmio sofreu, mas venceu. Saiu perdendo para o Atlético Goianiense de 1-0 e conseguiu fazer uma virada de 3-1 com um time totalmente diferente. O técnico Renato escalou o time para frente. Deixa eu te contar isso aqui antes de mais nada e vamos falar um pouquinho também sobre a coletiva. Mas dá aquele like para nós, se inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte enquanto roda a vinheta. O Grêmio venceu, mas não convenceu. O Grêmio jogou mal, não fez aquela grande partida, aquele espetáculo. E outra, está jogando com o Atlético Goianiense. O próprio presidente do Atlético Goianiense falou que o time está praticamente rebaixado. Então eles vieram com aquele leve, livre, solto, para poder tentar vencer o Grêmio dentro da arena. E olha que causaram uma dificuldade tremenda, já que eles fizeram o primeiro gol. O Grêmio foi lá, reagiu, fez o 3-1 já no final do segundo tempo. Mas eu não pude olhar muito bem todo o jogo, porque eu tive um probleminha que depois vocês vão ver nas redes sociais. Mas a gente pode falar exatamente que pela TV, enquanto eu assistia, eu estava sentadinho numa cadeira lá, esperando ser atendido, o Grêmio conseguiu fazer a sua vitória e acabou subindo na tabela. Não era aquilo que precisava, mas subiu na tabela. E o técnico Renato foi para a coletiva para falar a respeito de tudo isso. Colocou que o Grêmio não foi bem, colocou que o Grêmio não está jogando bem, em que tem certas dificuldades, que tem jogadores com problemas, e eles ainda citou o Kahneman durante esse período, que o Kahneman simplesmente de manhã cedo levantou, foi ele com toda a família para o hospital, fizeram os exames e estão todos eles impossibilitados, e ele não vem trabalhando, por isso que ele não foi relacionado para os jogos. E aí a gente consegue entender que o Grêmio passa certa dificuldade, tudo que acontece internamente. Aí agora o Renato precisa ajustar esse time para as últimas 7 rodadas, já que quer buscar algo, como ele mesmo falou na coletiva, que ele está buscando sim uma vaga na Sul-Americana, pensando num Grêmio para 2025. Consegui fazer uma pergunta para ele que eu vou deixar nas redes sociais, depois vocês podem ir lá no meu Instagram para olhar, eu vou tentar fazer o recorte para poder colocar aqui no YouTube também, mas o Renato negou qualquer possibilidade das situações que estão sendo colocadas pela imprensa. Falou que o Grêmio não existe nenhum problema dele sair do Grêmio, que estão vazando situações de jogadores que estão fim de contrato, que estão sendo a lista de dispensas. Ele não falou exatamente nesse termo, mas ele coloca que o Grêmio tem esse que não tem isso. Se alguém escutou isso de algum dirigente que não seja os 4, ele cita o presidente, o vice-presidente, o executivo e ele, e que se alguém falou isso é mentira, porque os 4 estão muito bem alinhados no que pensam para o Grêmio no futuro. E aí foi perguntado para ele sobre a situação de alguns jogadores, sobre o esquema tático, o Grêmio não está conseguindo jogar bem, ele admite que o Grêmio não joga bem. Ele também fala a respeito sobre o que pensa, né, sobre a torcida. E aí ele pede para todo mundo fazer uma pesquisa de satisfação, se desejam o Renato para 2025 ou não, se ele é o treinador para o Grêmio. Bom, enfim, ele pede fazer uma pesquisa sobre a rejeição, se a torcida rejeita ele ou não. Esse é o caminho. Bom, e dito isso, em termos das situações que estão ocorrendo, das perguntas que foram no decorrer da coletiva, eu acabei fazendo a pergunta para ele diante de tudo isso. Renato, tu deseja ficar no Grêmio para a temporada 2025? E aí ele fala que ele nunca disse não para o Grêmio, que ele nunca pensou em sair do Grêmio, ele nunca iria abandonar o Grêmio. Então, nas palavras dele, eu posso tirar uma conclusão e que o Renato não vai sair do Grêmio por ele. Agora, os fatores que são os dirigentes e torcida podem pesar por uma possível saída dele. Ele encerra o contrato e ele gostaria de renovar, ou se vai renovar. A gente sabe que tem 2 meses até lá, mês de final de outubro, mais o novembro e o iniciozinho de dezembro, para poder ter essa decisão, porque ele deixou claro que vai conversar com os dirigentes, com o presidente, porque ele é muito amigo do presidente, do vice-presidente, do executivo, mas que, né, são amigos por um lado, mas também tem os negócios. Então, assim, torcedor, muita calma. Eu não gostaria que ele saísse, até para preservar o presidente e o clube para 2025, mas a gente tem que entender que o Renato não vem fazendo um ano muito bom. E ele coloca sobre isso, coloca tudo isso
na coletiva falando que todos os problemas que o Grêmio passou, e aí ele cita, e eu acho que todo mundo vai acabar concordando comigo, que tem clubes que não passaram por isso, clubes grandes que estão na parte de baixo da tabela brigando para não cair, e ele está errado. Nós não temos que pensar nos outros, tem que pensar no Grêmio, concordo, mas os fatos são esses. Os clubes que não tiveram problemas, que têm grandes jogadores, que foram campeões ano passado, estão com dificuldade na tabela. O Grêmio não teria, por tudo o que passou. Eu sei que é que nem ele fala, né? É repetitivo e tal, mas ele tem uma certa razão e a gente tem que ponderar sobre isso. Agora, que o ano do Grêmio não foi bom, a gente sabe, mas ele continua sendo um treinador ruim? Ele é um mau treinador? Acho que não, né? A gente tem que ter aquele pezinho no chão. O fato é que ele conseguiu mostrar exatamente o que hoje, numa coletiva mais tranquila, em que as coisas aos poucos estão andando, não exatamente como ele deseja, porque ele sabe que o Grêmio não está jogando bem. Ele foi perguntado sobre isso, quando o Grêmio poderia voltar a jogar bem. E ele disse que não sabe, porque depende de vários fatores. Aí ele cita lesão, jogador que acorda com disposição, jogador que sente dores de um dia para o outro. Tudo isso vale e faz sentido quando se fala exatamente no que o Grêmio vem passando. O Grêmio tem vários jogadores. E uma pessoa tentou perguntar, eu achei que falaria a respeito sobre as categorias de base. Ele não fala sobre isso. Eu ia perguntar, mas como a pergunta anterior à minha foi exatamente sobre a possibilidade dele sair do clube, dele ir embora, e aí eu ia perguntar para ele que o Grêmio poderia estar mal na tabela hoje, não é pela falta dos jogadores da base, dos jovens jogadores das categorias de base que não estão atuando no time do Grêmio, né? Porque até o meio do ano era o Gustavo Nunes que foi vendido. Mas quando ele cita depois no meio da coletiva que o Grêmio trouxe 3 jogadores de 20 e 21 anos que seriam para resolver e eles não se adaptaram ainda, que é o Arezzo, o Aravena e o Monsalve. Estão em adaptação, mas são jogadores que iriam para ser solução do clube, estão se adaptando ainda. Então a gente acaba ponderando algumas coisas até na própria coletiva. Mas aí eu volto para falar para vocês, eu fui e questionei e perguntei, e aí, tu ficaria no Grêmio para 2025? E aí ele deu aquela resposta um pouquinho longa, né? Mas serviu para poder nos ajudar e a falar a respeito do que a gente vai pensar no Grêmio para 2025. Não sei vocês, torcedores, o que vocês querem? Que o Renato saia, que fique? Gostaram do jogo de hoje do Grêmio contra o Atlético Goianiense? Vai, comenta aqui. Mas não esquece, dá aquele like, se inscreve, ativa as notificações e fazer parte junto comigo. Daqui a pouco a gente volta.